Amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra nesse segundo domingo do tempo comum, eu diria a vocês, é uma liturgia da palavra muito profunda e muito bonita, quando ela trata da relação entre Deus e cada um de nós. Eu diria de maneira muito especial, embora a palavra de Deus sempre fale a todos nós, mas me parece que hoje as leituras que a igreja separou para que nós meditássemos era algo assim, sabe, cara a cara com Deus. É Deus falando para cada um de nós, de maneira separada, individual. Porque o Senhor usa a figura de dois grandes homens da nossa fé, Samuel e João. E o Senhor vai usá-los para mostrar como nós devemos fazer as coisas. Para mostrar a nós, ou para suscitar no nosso coração, a necessidade de nós agirmos sempre da melhor forma possível. E nunca buscando nossa própria glória, mas sim a glória de Deus. Em tudo aquilo que fizermos, que Deus seja sempre glorificado. E quando eu falo tudo, estou falando de tudo mesmo. E a gente começa a perceber isso na situação pela qual está passando Samuel. Samuel, a gente tem acompanhado toda a história de Samuel, acho que já faz uma semana. Começamos na semana passada e quem pelo menos medita na liturgia todos os dias está vendo. Nós estamos acompanhando a história de Samuel passo a passo. Desde do clamor da sua mãe, Ana, pedindo a Deus um filho, até o momento em que Deus então concede a ela a gravidez, porque ela era estéril, e ali ela consagra Samuel e Samuel começa a viver a vontade de Deus. Esses dias nós vimos, sexta-feira, Samuel naquela luta com o povo que queria um rei, e Samuel fica com ciúme porque o povo estava traindo Deus, e nós estamos acompanhando tudo isso. E agora chega um momento em que Samuel acha que ele já estava dando muito para Deus, que ele já estava no auge da sua missão como profeta. Ele acha que já não tinha mais grandes coisas a realizar, porque ele já tinha feito tudo que Deus tinha pedido. E aí, então Deus vem e fala: Samuel, não é suficiente. O que você fez até agora pode ser grande, mas ainda não é tudo que eu quero. Você até agora estava aqui falando para Israel, para o meu povo. Você estava até esse momento trazendo esse povo de volta. Agora eu vou fazer de você profeta das nações. Não basta que você seja uma luz para Israel, eu quero que você seja uma luz para todas as nações. E ali então Deus confia muito mais a Samuel. Agora Samuel precisou caminhar muito até chegar naquele momento. Ele precisou não entregar muito, ele precisou entregar tudo que tinha até aquela hora. Samuel precisou entregar palavras, precisou entregar o silêncio. Deus fez Samuel se calar muitas vezes quando ele queria falar. Deus pediu que Samuel falasse quando Samuel não queria falar. E é impressionante essa dinâmica de Deus com Samuel. Você vai falar agora. E Samuel vai. Na hora que Samuel quer estourar com todo mundo, Deus fala: faz o que eles estão falando. Não brigue com ninguém. Você imagina isso, né? Quem é explosivo sabe exatamente como que Samuel ficou por dentro. A vontade era de matar um. Mas você vai lá e faz o que Deus está te pedindo. Meus irmãos, ser dominado por Deus não é fácil. Estar sob o controle de Deus não é fácil. Porque é impressionante como que Deus faz o tempo todo tudo que a gente não quer fazer. É impressionante como Ele tem a capacidade de sempre mudar os nossos planos. E aí entra o que talvez hoje você esteja vivendo dentro da sua casa e na sua fé. E é por isso que eu estava dizendo que hoje Deus está falando com cada um de nós de maneira muito pessoal. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu falo para você: Deus vai mudar muita coisa ainda. Tudo que você fez até agora ainda não é o suficiente. Deus vai sempre te pedir mais. Se você acha que hoje você já deu tudo, eu estou te dizendo, Deus vai te pedir mais. Porque Ele sabe que você tem mais para oferecer. Não que Deus quer que seja pesada a sua vida, mas porque Ele sabe que você tem mais, que você pode mais.
Você tem a mania de pensar que você é menos. A gente tem o costume de achar que a gente não vai dar conta de viver a fé. A gente aprendeu que a gente não vai conseguir ser santo. A gente aprendeu que a gente não vai conseguir. Mas Deus está dizendo para nós que nós podemos ir além. Deus quer um passo a mais. E era por isso que eu estava falando para vocês. No início, antes do ato penitencial. Deus está nos convidando hoje a darmos um passo a mais. Agora é lógico que para dar esse passo, algumas coisas precisam ficar para trás. Não dá para você ir para uma corrida carregando peso. Não dá para você entrar numa maratona carregando uma mochila pesada. Não dá. Para que eu dê um passo, coisas ficam para trás. É ali onde eu estava dizendo, Samuel, para dar aquele passo, ele precisou descarregar o peso do seu orgulho, de não poder fazer o que ele queria, de não poder ir aos lugares onde ele gostaria de ir. Tudo isso são pesos que nós carregamos. Das palavras que nós ouvimos, das palavras que nós falamos, dos planos da nossa cabeça. Meus irmãos, como para nós é difícil pensar em deixar os nossos planos. E às vezes eu não estou falando de planos de vida, não. Sabe? Quando você está pensando em fazer uma viagem e não vai dar certo. Sabe quando você pensa em, sei lá, comprar alguma coisa e você vê que não dá para comprar, pelo menos não naquela hora. É difícil. Parecem coisas bobas, mas na hora que dói na nossa carne, é difícil. É difícil não falar certas coisas para a sogra, para o pai, para a mãe, para o sogro. É difícil não falar. É difícil às vezes ver alguém invadindo o seu espaço e você não poder responder. Eu sei que é difícil, mas isso é peso que a gente não pode levar para a corrida. Isso é peso que a gente não pode levar se a gente quiser dar um passo a mais. Isso é peso que precisa ficar para trás. Porque o Senhor tem muito mais para nós. Mas enquanto a gente não larga um peso, a gente não tem mão para segurar o próximo que Deus tem. Enquanto a gente não abre mão de um peso que está ali só atrapalhando, Deus não confia mais. E aí a gente vai perdendo a oportunidade de crescer e de ser maior. A gente vai perdendo a oportunidade de se tornar mais forte na fé, na nossa vida. Que a grande verdade é essa, meus irmãos. Ou eu me preparo e me fortaleço, ou eu perco. Não dá. Não dá para a gente ir além enquanto nosso coração está preso às coisas lá de trás. Não dá para a gente dar esse passo. E o que Deus falou para Samuel, gente, hoje Ele está falando para cada um de nós. Não basta o que você fez até hoje. Eu quero mais de você. Eu quero mais. Porque eu sei que você tem mais para oferecer. Às vezes nós queremos guardar tudo mesmo porque a gente já está cansado. Às vezes nós não queremos nos desgastar mais. Às vezes já está difícil caminhar do jeito que a gente está. Isso é normal, gente. Todo mundo se cansa na caminhada. Mas uma coisa é certa, ou é certa, né? Cansaço a gente cura com descanso, não com desistência. A gente precisa às vezes parar para respirar, mas não estacionar. Respira e vai. Que Deus tem o oxigênio que você precisa. Deus tem o ar que te faz ter condições de ir além. É a confiança, meus irmãos, que nos capacita a fazermos o que talvez para nós mesmos seria impossível. É a confiança na misericórdia, é a confiança na graça, é a confiança de que quem realiza é Ele, não sou eu, é Ele o tempo todo agindo em mim. É Ele quem faz a coisa acontecer, não sou eu. Eu só coloco à disposição, mas eu não faço. Eu coloco à disposição, mas não sou eu quem realiza, é Ele quem está fazendo. E aí, meus irmãos, é em cada pequena coisa que nós fazemos. E eu quero falar para vocês, assim, algo que nessa liturgia de hoje, ontem eu estava falando isso na missa em inglês que eu celebrei às 5, e é tão interessante, a segunda leitura de hoje, se você para pensar o que é a segunda leitura, ela é totalmente dispensável. Não tem mensagem nenhuma nela. Tem nada. É apenas São Paulo falando oi.
Vocês perceberam isso? É só uma saudação. É a introdução da carta de São Paulo. E aí a igreja para ali, no oi dele. Mas olha que interessante como que um oi, quando é santificado, faz toda a diferença. Vocês se lembram do oi de Maria para Isabel? Encheu a casa do Espírito Santo. Porque foi um oi cheio de santidade. Hoje São Paulo está dizendo para aquele povo que é ele quem está escrevendo, e ele termina dizendo, graça e paz da parte de Deus nosso Senhor. E olha que diferença quando você saúda alguém desejando a paz àquela pessoa. Totalmente diferente de um oi com a cara fechada. Aquele oi que você dá por obrigação. Esse oi espanta. Um oi cheio de santidade preenche o coração. É interessante como que um sorriso é capaz de encher de alegria um coração. Eu tenho um grande amigo. E a gente sempre conversa muito. E na época do seminário, eu geralmente acordo muito mal-humorado. Mas ele consegue ser pior do que eu 30 vezes. E assim, a gente tinha os quartos individuais, mas o nosso banheiro era comum, né? Então não tinha jeito. Todo dia pela manhã a gente tinha que se encontrar na hora de escovar o dente. E aí eu chegava, eu nem era tão alegre assim, pela manhã. Mas eu sempre fazia questão de chegar, dando um bom dia, muito alegre para ele. Ele ficava morrendo. Não era porque eu era simpático, não era só para irritar mesmo. Aí eu chegava, bom dia, Fagner. Ele só olhava para mim. Fagner, imagina, né? Quase 2 metros de altura. Na época ele tinha quase 200 quilos, agora ele já fez bariátrica, está mais magro. Mas era um armário, né? Ele olhava para mim de cima para baixo. Você sabe que eu odeio dar bom dia. E eu falava, velho, é exatamente por isso que eu te dou bom dia, meu irmão. Porque eu não dou bom dia para mais ninguém, porque eu também odeio. Mas a gente vai percebendo a diferença. Se eu me deixasse levar pelo bom dia dele, meu Pai do céu, meu dia ia ser péssimo todos os dias. E aqui está a diferença de quando a gente faz as coisas simplesmente por fazer, movidos pelo automático, de quando a gente faz as coisas movidos pelo Espírito Santo. E a igreja nos fez cantar essa verdade, hoje no Salmo, quando diz, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. Este com prazer, meus irmãos, muda tudo. Muda tudo. Não é fazer por fazer. Não é fazer na reclamação. Não é fazer de má vontade. É colocar o nosso prazer, o nosso gosto naquilo que Deus nos deu. Eu tenho que preparar o café da manhã na minha casa. Eu preciso colocar o meu amor naquele café. Eu tenho que trocar uma lâmpada. Eu preciso colocar o meu amor naquela lâmpada que eu troco. Eu tenho que trabalhar com gente chata. Eu vou colocar o meu amor no meu trabalho. Eu preciso, lavar um chão. Eu preciso arrumar o carro. E eu preciso fazer isso com amor. Eu preciso falar oi. Eu vou falar este oi com desejo de santidade. Isso não vai mudar só quem recebe. Isso aos poucos vai mudando o meu próprio coração. Que no primeiro momento, gente, a gente precisa entender isso. Quem tem que mandar na nossa vida não são os nossos sentimentos. Quem tem que mandar na nossa vida não são os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos geralmente acompanham as nossas atitudes e não o contrário. Não é o contrário. Mas nós fomos acostumados, nós fomos formados a pensar assim. Eu só vou agir quando eu estiver bem. Perceberam já isso? Nós estamos vivendo essa geração, né? E quantas vezes isso afeta inclusive a nossa fé? Porque muitas e muitas vezes eu já ouvi isso. Aqui nem tanto, mas no Brasil, constantemente. Ah, padre, mas eu tenho mesmo que ir para a missa, porque eu prefiro não ir. Se for para ir e não me sentir bem. Já ouvi muito isso. Mas já ouvi demais. Ah, tá, então você só vai ser pai quando você sentir vontade de ser pai? Você só vai ser uma boa mãe quando você sentir vontade de estar perto do seu filho? Quando você não estiver cansado do dia a dia? Porque esse dia nunca vai acontecer. A mãe está sempre cansada. O pai está sempre exausto. Aí vai esperar o sentimento chegar para fazer o que é certo? Vai esperar estar bem para poder corresponder àquilo que é pedido a você? Não é o sentimento que pauta a nossa vida. É o dever do nosso estado. É o dever do seu estado de vida. Se você abraçou o matrimônio, viva o seu matrimônio da melhor forma que você pode.
Se eu disse sim ao Senhor para ser padre, eu não posso ficar lamentando das minhas obrigações como padre. Eu não posso reclamar que alguém me pediu uma confissão numa hora difícil. Eu não posso reclamar porque um enfermo está pedindo uma unção do outro lado da cidade. Não existe isso. Ou eu me torno profeta do que eu sou, ou eu perco a graça para o meu estado de vida. Não adianta você reclamar. Quando você coloca o seu prazer na vontade de Deus, Deus muda tudo. E aí é que está, porque Ele não muda só fora. A gente experimenta uma paz tão profunda, tão tremenda, quando nós fazemos a vontade de Deus com o prazer, que, meus irmãos, depois se torna impossível não amar o que nós somos. É impossível não amar o que nós somos, porque foi Deus que nos fez quem nós somos. É impossível. Ao colocar Cristo como o que deve ser glorificado em cada atitude da minha vida, eu sempre vou ter mais. E é algo tão interessante que eu nunca tinha parado para pensar. Quando Deus exige mais de nós, Deus não está colocando peso a mais. Deus está colocando bênçãos. Porque para cada missão nova que Deus te dá uma unção nova do Espírito Santo. Para cada algo que Deus te pede hoje, Deus está te dando também o Espírito Santo para que você possa fazer o que Ele está te pedindo. Deus, primeiro, não pede nada impossível para nós. Se algo parece impossível para nós, Ele, o Deus do impossível, vai fazer em nós. Se algo parece impossível hoje para você, é o Deus do impossível que está agindo. Porque Ele pode fazer até o impossível. E é por isso que o Senhor ali, quando Ele chama Samuel, Samuel nem imagina o que tinha pela frente. É por isso que Deus hoje que está chamando você e a mim, Ele não nos permite imaginar o que Ele pode pedir lá na frente. Ele só quer o nosso sim de hoje, porque para o hoje da nossa vida basta a graça que Ele está nos dando. E a graça de hoje é para hoje. A graça desse momento é para hoje. É para a sua decisão de hoje. Esquece o depois, deixa que o depois vai chegar. Se você olhar para o depois, talvez seja grande demais diante dos seus olhos. E você não consiga nem imaginar como é que vai acontecer. Não se deixe levar pela imaginação. Permita-se ser guiado pelo Espírito Santo. E aqui a gente entra na parte final da homilia, onde no Evangelho o Senhor fala exatamente isso. Ele nos promete o Espírito Santo. Porque João faz uma apresentação simples e direta de Jesus Cristo. Ele simplesmente olha para Jesus, o Evangelho fala, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, nessa pequena frase de João está algo muito central na nossa fé, que é a obra da redenção. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Cristo é que nos torna capazes. Não são as nossas forças. Foi o sacrifício dele que nos libertou da pior de todas as escravidões, da pior de todas as prisões, que é o pecado. Porque o pecado, primeiro, nos separa de Deus. O pecado depois divide a gente por dentro. Porque o pecado, ao romper minha comunhão com Deus, ele também me rompe por dentro. Eu me separo de mim mesmo cada vez que eu peco. Eu me separo do que eu sou. Eu me torno uma pessoa dupla. O pecado rasga em mim a natureza da imagem divina que eu carrego desde a criação. E aqui está, meus irmãos, a obra de Jesus grandiosa de colocar um fim nessa sentença. Ele tira o pecado do mundo. E João então aponta para ele: olha, eu vim batizar com água, mas quem sou eu perto dele? É por isso que eu estava dizendo para vocês, cada pequena coisa que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Cada coisa que eu faço na minha vida precisa ser para a glória de Deus. Ele fala: eu vim para batizar, para preparar o caminho, mas é Ele quem pode dar o Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo é a chave da vida de santidade. É a chave. Na sexta-feira, a gente já estava dizendo isso, né? E hoje o Senhor meio que completa a importância da presença do Espírito Santo em cada atitude nossa.
É o Espírito Santo quem tem que falar em nós. É o Espírito Santo quem tem que olhar através dos nossos olhos. É o Espírito Santo quem tem que sorrir através dos nossos lábios. Quando o Espírito Santo age, a obra de santidade acontece. Quando nós agimos, geralmente o rastro é de dor e destruição. Por isso, antes de qualquer coisa, todos os dias, peça o Espírito Santo. Eu queria fazer um convite concreto nessa semana para cada um de vocês, que é pedir o Espírito Santo todos os dias. Voltar o seu coração para a pessoa do Espírito Santo. Às vezes nós falamos do Espírito Santo, mas nós não nos relacionamos com Ele. Desde o dia do seu batismo, o Espírito Santo foi infundido no seu coração. Você tem o Espírito Santo desde o dia em que você foi batizado. Ele está aí, ele só precisa de espaço para agir. Ele está dentro de você, ele só quer um pouco de espaço para ele falar. Para que ele possa, de fato, iluminar onde quer que você esteja. Nós somos só testemunhos, meus irmãos. E o testemunho só fala de alguém. O testemunho não é aquele que está no centro. João é testemunho, nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Que Ele apareça, que a luz do Espírito Santo possa iluminar todo e qualquer lugar em que os nossos pés pisarem. Que assim seja. Amém. Vamos ficar.